Eu profetizo, eu determino, eu decreto, eu declaro que você vai se inscrever no nosso canal Teologia para Todos. Falas como essa que eu iniciei o vídeo geram práticas errôneas dentro dos contextos brasileiros eclesiásticos. Os grandes propagadores dessa errônea prática, pelo menos foram assim os nomes que trouxeram a proeminência e que influenciaram muito o nosso contexto brasileiro a reproduzir essas tais práticas de dizer eu profetizo, eu decreto, eu determino, eu declaro, assim diz o Senhor, de dar ordens para Deus. Foram os homens, algum deles, e um deles, o principal deles, talvez o grande propagador do neopentecostalismo para o Brasil, nesse sentido, foi Kenneth Hagin. Segundo ele, as palavras têm poder. Foi Kenneth Hagin que trouxe essa ideia de dizer que a palavra declarada, o pensamento positivo, ele tem um poder e pode trazer as coisas à realidade por meio do meu decreto, por meio do seu decreto, por meio da sua determinação, da sua ordenança, da sua voz profética. Homens ainda como Randy Clark foram homens que em seus livros propagaram a ideia da confissão positiva, que nada mais é do que a linha da teologia da prosperidade que segue o mesmo Kenneth Hagin, que com certeza Randy Clark é mais um bebedor, é mais um que bebe do conteúdo do nocivo ensinamento de Kenneth Hagin, um dos grandes pais da teologia da prosperidade. A triste realidade é que esses ensinamentos não ficaram só no passado, mas eles são reproduzidos hoje. A gente aprende que a gente tem que profetizar, que a gente tem que mentalizar, a gente tem que declarar, a gente tem que determinar aquilo que a gente quer. Bênçãos espirituais, bênçãos para a vida da saúde, bênçãos materiais, bênçãos de todos os tipos. Nós podemos, a partir desse ensinamento, colocar Deus na parede. Nós podemos, a partir desse ensinamento, mudar a vontade de Deus. Nós podemos, a partir desse ensinamento, dizer para Deus, Deus, sai do trono, deixa que eu me assento, deixa que eu governo, deixa que eu determino, deixa que eu declaro, deixa que eu faça cumprir a minha própria vontade e não a sua. Alguém já disse, e é muito propagado nesses contextos, que na verdade Deus até gosta. Deus gosta de crentes, de irmãos e irmãs ousados, atrevidos. E esses declaram, profetizam, determinam. Mas Deus não pode receber ordens minhas. Deus não pode receber ordem de você. Sendo assim, você não pode declarar o que Deus vai fazer. Você não pode profetizar o que Deus vai fazer. Você não pode determinar. Você não pode dizer assim diz o Senhor, como se a sua voz fosse a voz de Deus, porque todas as vezes que a Bíblia usa, por exemplo, um profeta para dizer assim diz o Senhor, aquele profeta estava de fato sendo boca de Deus para o seu povo. E será que todas as vezes que você declara assim diz o Senhor, eu profetizo, eu declaro, eu determino, será que Deus de fato está falando com você de forma direta, como falava com aqueles profetas? Deus não pode receber ordens minhas e suas, porque Deus é soberano. Deus não pode ser domesticado. Esse costume de declarar, profetizar, determinar, é mais uma tentativa de domesticar um Deus que é soberano. E como é que a gente vai domesticar um Deus? Como é que a gente vai fazer Deus se curvar às nossas vontades? Sendo que, por exemplo, Isaías, capítulo 40, versículo 25, a Bíblia diz assim: a quem, pois, me compararei para que eu lhe seja igual, diz o santo. A Bíblia está dizendo, por meio do profeta Isaías, que Deus não se compara a ninguém. Deus não pode ser comparado a mim e a você. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, olha o que diz o texto bíblico: mas de fato, habitaria Deus como os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha o que Salomão diz. Salomão coloca uma distância enorme
em consideração ao poder do homem e o poder de Deus, a grandeza do homem, a grandeza de Deus. Jó capítulo 38, versículo 4, o texto bíblico vai dizer, Deus, o Senhor, em um diálogo com Jó, que o texto traz essa alusão dizendo, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Isaías capítulo 40, versículo 12, a parte A, diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos seus palmos. Que esses versículos evidenciam é o Senhor, é Deus. E diante desses versículos que são apenas um pouco dos vários que demonstram os atributos de Deus, e dentre os atributos incomunicáveis de Deus, um deles é a soberania de Deus em relação a tudo, todos e todas as coisas, nos mostra um Deus que não pode receber ordem de mim, de você, que somos pó, que somos tão pequenos, somos pecadores e não somos merecedores de nada. Deus não pode receber ordem minhas e ordens suas. Nós não podemos confundir o pedir com o ordenar. Logicamente, nada daquilo que eu estou ensinando aqui, nada daquilo que eu estou te expondo para você, vai contrariar várias evidências bíblicas onde diz que nós podemos pedir. O problema é quando a gente confunde esse pedido com ordenança. O problema é quando a gente quer colocar Deus na parede, como se Deus fosse obrigado a trazer à luz e realizar as minhas vontades e materializar as minhas vontades só porque eu quero. Colocar Deus na parede, ordenar, decretar, profetizar, dizer o que Deus tem que fazer só porque eu tenho vontade, só porque você tem vontade. Isso é um ensino totalmente errôneo. A Bíblia nos ensina a pedir, mas a Bíblia nunca disse que nós podemos ordenar Deus a fazer algo. Nós não podemos gerar essa confusão. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, quando o Senhor Jesus Cristo ele ensina os discípulos a orar, olha só como ele ensina, uma oração tão conhecida que refuta toda essa nossa ideia de profetizar, de decretar, de determinar, de declarar, mas que a gente não dá atenção de fato para o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos, mas o que acontece, o que é realizado, é ainda assim a vontade dele. O próprio Jesus, ele orou dessa forma. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele orou lá no Getsêmani dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha só, nenhuma menção bíblica onde cita, por exemplo, o famoso poder das palavras. Alguém pode chegar ao ponto, alguém ensinou, como esse Kennedy Hagin e todos que bebem dessa heresia, dessa raiz até ocultista, que é de onde de fato é a origem dessa forma de pensar, essa ideia de confissão positiva, nenhuma menção na Bíblia que fala sobre o poder das palavras está de fato dizendo que a palavra tem poder. A palavra que tem poder que eu conheço, que a Bíblia diz, poder para fazer, para materializar e para criar, é que está em Gênesis capítulo 1, quando por meio de Deus ele diz, haja luz e houve luz. A nossa palavra não tem poder algum de mudar a vontade, o desejo de Deus. É lógico que você vai citar vários versículos agora no livro de Provérbios, mas nós temos que ler o livro de Provérbios e encará-lo no gênero literário que ele é, um gênero literário poético, e ainda assim, até de forma literal, qualquer um consegue entender dentro do seu contexto que as citações onde demonstra o poder da palavra, no livro de Provérbios, em Tiago, por exemplo, onde ele cita o poder da palavra que sai da boca, o poder da língua nesse sentido, não quer dizer em momento algum que nós podemos ordenar a Deus, mas quer dizer demonstrar o quanto as palavras têm consequências para a vida. E isso é um fato. O quanto o poder das palavras negativas e positivas realmente podem trazer
consequências, mas em momento algum diz que a palavra tem poder. Diz que você tem que fazer uma confissão positiva, declarar, determinar, profetizar. Inclusive, profetizar não pode ser confundido com declarações positivas e elucubrações da própria mente. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, profetizar é entregar uma mensagem que vem direta de Deus. Sendo assim, essa ideia de profetizar, ela de fato não quer dizer que Deus vai lhe atender, que Deus vai fazer. E eu até diria algo: se alguém profetizar algo para mim ou para você, isso tem que acontecer, porque o termo profetizar ele é usado como a voz de Deus. Então será que todas as vezes que as pessoas profetizam, declaram, determinam, decretam, dizem assim diz o Senhor, é o Senhor que está trazendo a eles uma mensagem direta de Deus? Eu acho que não. Eu acho que por vezes isso é usado com muita negligência. Isso é usado para tentar mudar o caráter de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, ainda o versículo bíblico vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, se pedirmos segundo a sua vontade. Então, declarar, profetizar, dizer assim diz o Senhor, como se fosse a voz de Deus que está falando, isso não é bíblico. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse vídeo não é um ataque a ninguém. Não é um ataque a nenhuma denominação, mas é simplesmente um chamado para que a Bíblia seja encarada e lida, interpretada como ela é, para que ela tenha o digno respeito que de fato ela merece, para que ela não seja deturpada e tenha de fato a credibilidade que ela tem por ser palavra de Deus. Se esse profetizar, se esse decretar, se esse assim diz o Senhor, esse determinar e declarar fosse de fato a voz de Deus, e se isso for uma realidade, nós estamos descredibilizando muito que Deus e a forma como Deus e a suficiência das Escrituras em se comunicar por meio da palavra. Sendo assim, por mais que seja decepcionante para muitos, a posição do cristão diante de Deus, felizmente, ela deve ser de submissão e não a ideia de que você pode de fato fazer Deus se render à sua vontade. Sendo assim, isso demonstra o nosso orgulho e a reprodução do pecado de Adão e Eva quando comeram do fruto. Lembra? Quando eles tentaram ser Deus? É mais uma vez uma heresia, um ensino errado, nocivo, vindo do inferno para tentar nos ensinar a tentar ser Deus mais uma vez, ocupar um lugar que não é nosso. Eu espero ter te ajudado até aqui, que Deus te abençoe e que seja feita a vontade de Deus sobre os seus pedidos. Deus abençoe.